Olá pessoal, nós estamos aqui nos estúdios de podcast do CBO para iniciar mais um episódio e hoje tendo a honra de receber o professor Eurípides Moura e a doutora Sheila Secetti para a gente conversar um pouquinho sobre órbita e blefaroplastia. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Sheila, bem-vinda. Obrigada, Rogério. Muito legal estar participando disso aqui, viu? Bem-vinda. Professor, conta um pouquinho, veja, a maioria de nós conhece sua história, mas nós temos muitos jovens lá começando aqui na sociedade. Conta um pouquinho para a gente da sua carreira e como que o senhor veio para a oftalmologia e para a plástica ocular. Bem, para a oftalmologia eu me decidi no curso de medicina, né, já no 4º ano, e inicialmente pretendia fazer cirurgia geral, mas por circunstâncias de entendimento na época do curso, né, de oftalmologia dentro do currículo, eu acabei me interessando pela especialidade. E de tal forma que eu fiz a residência lá no nosso serviço no Hospital das Clínicas e inicialmente, logo depois da residência, eu acabei me interessando por retina. Então comecei a fazer retina e ao mesmo tempo começou a aparecer uma oportunidade para lidar com cirurgia plástica. Na ocasião a gente tinha um professor de cirurgia plástica geral, o professor Roberto Farina, que dava uma certa assistência à clínica oftalmológica. De tal forma que eu me aproximei dele e a gente começou a trabalhar nessa parte juntos, né? E depois de um ano e meio, ele acabou reduzindo as horas de atividade lá na nossa clínica, e aí eu comecei a assumir a parte de cirurgia plástica ocular. E aí o professor ficou na liderança do serviço por quanto tempo? Eu fundei a parte de cirurgia plástica ocular propriamente com relação à oftalmologia em 1970 e fiquei 36 anos lá na nossa clínica oftalmológica, chefiando o grupo de cirurgia plástica ocular e vias lacrimais. E inspirando muitas pessoas como nós, né, Sheila? Oh, com certeza. É uma honra saber disso. Professor, conta pra gente, dentro da sua carreira, como foi o seu encaminhamento dentro da blefaroplastia? As demandas, desde o seu início e todo esse processo de evolução, o professor acompanhou praticamente a história da blefaro mais recente. Muito bem. Lá atrás, dentro da cirurgia plástica ocular, a parte de blefaroplastia era a pérola, né? A parte que a gente fazia que tinha, desde o começo, muito sucesso. Os resultados sempre foram muito favoráveis, né? E a gente acabou se interessando e aprimorando as técnicas com o passar dos anos. E então, hoje, a blefaroplastia feita por nós, oftalmologistas, plásticos oculares, ela sempre tem algo de diferencial ou diferenciado em relação às outras especialidades que também praticam esse tipo de procedimento. E, professor, como é que o senhor tem visto o desenvolvimento da blefaroplastia estruturada? Me explica melhor o que seria estruturado. A blefaroplastia associada principalmente com a correção de pitose, através de conjuntivo Miller-Ré, através de refixo posterior ou anterior, que lá atrás, mais ou menos 1995, 2000, a gente ainda pensava muito, quando tinha pitose e blefaroplastia ao mesmo tempo, dermatocálise ao mesmo tempo, a gente pensava em fazer primeiro a pitose e depois a blefaro, e aos poucos agora chegou esse conceito da blefaro estruturada, em que a gente faz a pitose junto com a blefaro. Como é que o senhor vê essa movimentação? Como é que o senhor vê esse caminho? Bem, isso a gente já fazia
há muitos anos de maneira intuitiva. Agora ganhou um nome, né? Estrutural. Então, eu acho que é mandatório se fazer a correção como um todo, havendo um diagnóstico mesmo que seja o principal, no caso de um defeito de posição de pálpebra, um ectrópio, uma ptose, enfim, a gente tem que trabalhar, e a gente faz isso pensando em fazer ao mesmo tempo conseguir um resultado favorável nas duas situações. Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo já pensa dessa forma. Em especial para oculoplastas. Eu tenho uma curiosidade. De quando o senhor começou? Mudou muito o jeito de fazer a blefaroplastia? O senhor mudou muito a sua técnica de antes para agora? Basicamente, a blefaroplastia, ela basicamente é a mesma desde o início. Ou seja, o que se pretende numa blefaroplastia é se melhorar as condições com remoção de excessos de pele, de bolsas adiposas, enfim. Então, o foco é sempre o mesmo. Claro que agora a gente pensa de uma forma mais moderna, a gente pensa em evitar complicações que a gente tinha anteriormente, que às vezes a gente não pensava previamente ou pré-operatoriamente. No caso, por exemplo, de situações de atonia das pálpebras inferiores, hoje em dia a gente faz, às vezes, uma cantopexia para prevenir pequenas complicações ou resultados assim não tão perfeitos como a gente tinha antigamente, né? Professor, pensando na blefaroplastia inferior hoje, mais ou menos na sua estatística, em quantos % desses pacientes associa a cantopexia? Eu, particularmente, nas abordagens das pálpebras inferiores, primeiro quero me situar quanto à minha preferência de matérias de técnica, né? Hoje em dia, não, já há muito tempo, a minha preferência é por uma abordagem transconjuntival das bolsas adiposas. Isso é um conceito aceito por todo mundo atualmente. Então, hoje, dificilmente a gente faz uma abordagem das bolsas por via anterior. Isso não é que ela não seja bom, mas de uma maneira geral. Então, quando a gente faz essa abordagem transconjuntival e faz acrescenta a pinch technique para tirar algum excesso de pele da pálpebra inferior, então a questão do posicionamento das pálpebras inferiores no pós-operatório dificilmente dá problema. No entanto, a gente lida com pessoas às vezes de uma idade mais avançada, né, e com certo grau de atonia palpebral. Então, mais ou menos, respondendo a sua pergunta, mais ou menos em uns 20% eu acabo fazendo uma pexia do músculo orbicular para a gente ter uma tensão tarso-ligamentar mais favorável e um canto externo mais interessante. Professor, no pós-operatório. E em relação às sobrancelhas, o senhor sente na sua prática essa demanda aumentando ou ainda é uma demanda clássica, normal? Olha, você falou numa coisa que nós dois temos lidado nos últimos tempos, né? Nos últimos anos é uma coisa que eu acrescentei, a blefaroplastia é realmente uma abordagem particularmente das caudas dos supercílios, né? Já que é um componente único, né? O excesso de pele, a dermatocálise nas pálpebras e uma queda, particularmente do terço lateral da cauda do supercílio, ou melhor, terço lateral do supercílio, ou seja, a cauda do supercílio. E nessa situação, devo comentar com você que no último ano, em uma reunião nossa, eu acabei aproveitando uma dica que você nos deu ali num congresso a respeito da direção ou do direcionamento do desenho para trabalhar a cauda do supercílio. Eu sou um fã de supercílio, mas eu não me sinto, apesar de ser um fã de supercílio, eu não me sinto eu como provocador da coisa. Eu acho que são pacientes
um pouco mais jovens que antes não procuravam pela cirurgia, que começam a procurar e começam a pedir umas soluções que fazem a gente quebrar a cabeça e nem sempre é fácil atender as demandas, né? Mas eu sinto que a sobrancelha começou a crescer um pouquinho e na sua prática, dos anos todos que eu acompanho muito bem, eu acho que lá no início da minha carreira e antigamente não era uma demanda muito presente. Isso parece que começou a aumentar de uns anos para cá. Concordo plenamente, Rogério. Professor, e o senhor tem tido muitos casos para reposicionamento de gordura? Realmente, o reposicionamento não é uma remoção simples, né? Muitas vezes, também em uma certa parcela, a gente pode fazer um redressing, né? Ajeitando a gordura no seu espaço retroseptal, para trazer uma melhoria para a harmonia final do procedimento. Professor, e uma outra coisa, a gente está começando a ter também um pouquinho de aumento na procura por preenchimentos de gordura. Eu tive, ano passado, 2 casos que vieram com nódulos de gordura em região de pálpebra e eu tive que retirar. Como é que o professor vê essa movimentação? Eu gosto da gordura na face, na região da pálpebra eu não me sinto tão à vontade, às vezes eu até prefiro um pouco de hialurônico, mas isso depende de pessoa para pessoa. Como é que o senhor vê essa movimentação dos preenchimentos de gordura e dos preenchimentos de ácido hialurônico? Devo dizer que não tenho uma experiência suficientemente boa para opinar sobre essa condição, porque eu particularmente não tenho feito. Eu devo lembrar que, em certas situações, em pacientes com o sulco palpebral superior muito profundo, muitas vezes a gente faz uma enxertia da gordura que a gente tira da pálpebra inferior, nas bolsas de gordura, e faz um preenchimento nesses sulcos muito profundos, né? Pessoas que têm o olho um pouco encovado, né? De qualquer forma, na minha parte de abordagem, eu utilizo o preenchimento de gordura particularmente com sucesso nos casos de esqueletização das pálpebras da região periorbitária, ou seja, numa situação patológica, não numa situação habitual. Uma indicação clara, né? Uma indicação... E nos casos que eu fiz, não são muitos, eu tive um bom resultado no preenchimento, no caso dessa esqueletização, que é uma situação muito desfavorável, né? Eu acho que isso aí a gente mudou, né? Eu acho que menos agressivo, tira menos gordura, menos orbicular. Acho que de quando eu comecei para cá, a gente abria, tirava todo aquele orbicular aberto. Hoje, mais conservador em tudo, né? Respeitando um pouco mais. E é engraçado, às vezes eu não tenho vontade de tirar o orbicular, mas uma pequena dobra incomoda as pacientes. Então, pelo menos uns 2, 3 milímetros a gente acaba se forçando a tirar. Eu gostaria de, aproveitando esse gancho da Sheila, eu ensino sempre que qualquer blefaroplastia, particularmente a abordagem da superior, de alguma forma se enfraquece a oclusão palpebral, a oclusão ocular. Isso, então, a gente faz uma blefaroplastia subconservadora e, de repente, você percebe que fica um mínimo lagoftalmo que a gente, de repente, nem espera. Mas a gente tem que sempre lembrar que qualquer blefaroplastia, particularmente na superior, você lida com 2 agentes ali, os protractores e os retratores. Então, se você tira o músculo bicular, como a Sheila comentou, de alguma forma você está enfraquecendo os protractores, né? Então, a gente tem que sempre pensar dessa forma. É uma cirurgia cosmética, principalmente, do ponto de vista de indicação, mas você não pode esquecer de e sempre estar lembrando que alguma coisa você pode mexer nesse equilíbrio. Sim. E às vezes de uma maneira desfavorável. E quanto mais avançada a idade do paciente, menor a potência desse orbicular, e aí o cuidado tem que ser redobrado. Professor, a gente tinha uma medida de segurança, logo que me formei, que eu terminei a residência, que a gente pensava entre 8 a 10 milímetros para a formação do sulco
e deixar uma sobra de aproximadamente 15 milímetros entre a incisão e o pelo. E com o passar do tempo e a exigência dos pacientes, a gente foi baixando isso. 15 para 14, 14 para 13, 13 para 12. Hoje é 10. Hoje é 10 a 12. Na sua visão, essa margem de segurança ela é razoável? O professor acha que 10 é muito pouco? Claro que tem variações entre os pacientes. O que o senhor sente aí na média, na prática? Na minha opinião, Rogério, eu acho que essa marcação a partir da linha dos cílios no caucasiano, não é? Entre 8 e 10 milímetros, levando em conta o sexo, está de bom tamanho. Em relação à distância da margem inferior do supercílio, em torno de 10 milímetros, faz anos que eu faço dessa forma, eu acho que cisões altas aceitável. Não são favoráveis. A cicatrização e o resultado não são muito favoráveis. E eu lembro que no começo a gente usava muito nylon. Hoje eu tenho um gostinho pessoal por prolene. Eu acho que não modifica a utilização no intraoperatório, mas eu gosto um pouco de trabalhar com o prolene no pós, para retirada do ponto. Eu acho que ele é mais confortável, eu acho que ele desliza um pouco mais do que o nylon, mas isso é gosto pessoal. Qual que tem sido o fio da sua preferência? Eu sempre uso nylon 6 zeros com agulha pequena. Sim. Sheila, e você? Eu uso nylon também. Eu tenho um preconceitozinho com o prolene, uma coisa, ele tem uma memória muito grande, né? Então é aquela coisinha chata, você dobra e fica ali. Eu uso nylon também. Mas eu acho que é um pouco de gosto pessoal. Mas ele desliza mais mesmo, dá a que impressão que ele desliza desliza um pouquinho mais. Em sobrancelha, eu tenho usado Prolene 5. E outro dia, eu usei um Nylon 4. E ficou, assim, na hora de retirar, ficou mais tranquilo. Mas eu estou ainda, de vez em quando, experimentando um, experimentando o outro, ver como é que eu me sinto um pouco mais confortável. Professor, e em relação ao público, o senhor tem sentido um pouco de redução da faixa etária ou, na sua prática, continua mais ou menos a faixa etária de sempre? Hoje, a demanda de pessoas para fazer blefaroplastia mais jovens, abaixo dos 50 anos, está sendo relativamente frequente. Eu mesmo, nos últimos tempos, tenho feito uma cirurgia parcimoniosa, claro, de remoção de algum excesso de pele e melhorando o contorno, às vezes, que a gente obtém no resultado final. Na blefaroplastia superior, a gente consegue fazer uma prega palpebral bem bonita, bem harmoniosa, seja no sexo feminino ou no masculino. Então, muitas vezes você não tira tanta pele, mas você melhora o contorno. Mas a gente vê isso, em tudo aumentou, né? Essas meninas que chegam às vezes 32 anos querendo tirar um pouquinho ali, que ali incomoda, já tá com mama, já tá com uma lipo, né? Já fez outras coisinhas. Exato, né? Tem que ser cuidadoso nessas demandas, né? Nem fale. Sheila, conta pra gente um pouquinho da sua história dentro da oftalmologia, como você foi para a plástica e como você criou esse carinho pela órbita. Eu sou sertaneja, né? Eu digo que eu sou uma baiana sertaneja, de sertão da Bahia. Nunca nem imaginei que eu fosse morar em São Paulo, né? Fiz a medicina, mas desde pequena eu sempre queria fazer oftalmologia. Não sei porquê, eu sempre quis fazer, eu e uma colega minha. E dentro da medicina eu gostava mais de patologia. Eu fiquei uns 2 anos como monitora de patologia. Mas eu gosto muito de contato com gente, de conversar. E a patologia fica muito isolado, né? E aí eu fiz UFBA, né? Então eu tive contato com o Dr. Marbach, aí, saudoso já, né? E ele tinha um laboratório de patologia dele. Toda a lâmina de olho que entrava na patologia ia uma lâmina para patologia e uma lâmina para o Marbach. E ele era apaixonado, né? Então, essa paixão do mais velho inspira a gente. Inspira os mais jovens. Inspira. E o Marbach é uma inspiração para todo mundo que esteve lá, né?
E ele fazia e falava de órbita, e tinha aqueles casos muito escabrosos, assim. Você imagina, Bahia, difícil acesso, só tinha o UPS, né, que é o Edgar Santos. Chegava aquele pessoal assim, um mau cheiro, era na oftalmologia, tava com aquele tumor necrosado já de dias, e ia e fazia, e isso eu acho que me empolgou, né, eu queria fazer isso. E fiz oftalmo, e tive a oportunidade de, num congresso, eu já queria plástica, do meu serviço de 8 pessoas, acho que 6 queriam retina. Eu gostava da retina também, mas falei, poxa, 6 é muita gente. Muita gente. Aí eu falei, pô, eu gosto de plástica, fiquei um pouquinho na plástica e fui num congresso, vi Dr. Augusto daquele jeito dele, animado. Eu falei, Augusto. Quem é? Eu falei, nossa, ele tem uma segurança, né? Sempre uma inspiração. Você vê o que leva a gente, é sempre uma inspiração Sim. em alguém. É. E aí eu fui fazer oculoplástica lá com o Dr. Augusto, que também é apaixonado por órbita também, Você né? esteve em Ribeirão Preto. Eu acabei indo para Ribeirão Preto em 2004. E lá fiquei 16 anos nessa brincadeira. Né? Caramba. Eu estava dando uma olhada, todos os colegas que a gente trouxe para o podcast, eu aproveitei para ler um pouquinho sobre cada um e tudo mais. E você tem muito material ali no interior de São Paulo com referência a você. Seu nome aparece lá na clínica que você atendia e é muito interessante. Sua história está muito marcada lá. Eu levei uma vida grande lá, né? Grande. 16 anos, né? E Ivete Sangalo falou que baiano não nasce, estreia, é assim mesmo? Acho que é mais ou menos assim. Não passa despercebido, isso é fato. Tem muito baiano aqui em São Paulo, né? Muito baiano. E hoje, como é que é o seu dia a dia? Então, eu sofri uma mudança grande na minha vida, né? Então, assim, até comentei um pouquinho com você, eu morava em Ribeirão, eu fazia oculoplástica aqui dentro da clínica. Eu acho que dentro da oftalmologia é uma parte sucateada em termos de convênio aí, né? Eu acho que é uma coisa sucateada de valores e tudo mais. Retina, acho que catarata também, mas a plástica é sucateada. E eu fazia medicina de convênios. E uma reviravolta na minha vida me fez voltar para a Bahia, para o interior da Bahia de novo, uma cidade de 70 mil habitantes, né? E eu vi uma medicina totalmente diferente. Então, esse pessoal da Bahia é uma cidade pobre. As pessoas não têm convênio. As pessoas não têm. Porque não tem nem o poder aquisitivo de estar pagando todo mês. É uma mínima parcela que faz isso. Mas esse paciente, ele guarda o dinheiro para a cirurgia dele. Então, hoje eu trabalho muito mais com particulares, né? Então, houve uma mudança muito grande. Eu acho que é até uma coisa... E é uma vida mais fácil, né? É uma vida mais fácil, com seus filhos, com sua família. E fora a utilidade, eu acho que eu me sinto mais útil. Acho que eu estava em Ribeirão, com o Augustão, com a Patrícia, então, eu fazia, eu mandava para eles, e parece que lá só tem eu, assim, parece que não tem eu, o paciente fica perdido. Se sente um pouco mais útil também lá, sabe? Tem isso. E hoje, no dia a dia, como é que é o volume de cirurgias de órbita que você pratica? Na minha cidade, Rogério, eu tenho um cirurgião de cabeça e pescoço, que drena também pacientes de órbita para lá, né? Eu acho que... Não, o volume é super pouco, né? Assim, que eu atendo mais ou menos 1 por semana, que eu atendo. E nas cirurgias, você costuma entrar com outros colegas de outras áreas ou você acaba ficando meio sozinho? Não, eu acho que é o mais legal da órbita, que é sempre multidisciplinar. Né? Isso é muito legal. O Dr. Alan fez um podcast hoje conosco, comentou sobre isso e eu estava brincando com ele. Eu falei, olha, tinha uma propaganda antiga de um cigarro que diziam que havia um lugar onde os homens se encontram. A órbita é esse lugar, né? Você tem neurocirurgião, bucomaxilo, crânio-maxilo, oftalmologista de plástica ocular e cada um traz uma coisa nova. Existe uma conversa interdisciplinar. Chega um caso, a gente chama o neurocirurgião para entrar junto. Eu entro sempre com esse cirurgião de cabeça e pescoço. Primeiro, porque o pós-operatório tem coisas de olho, que ele se sente inseguro. E o intraoperatório tem coisas de osso e seios da face, um pouquinho para lá, e que ele se sente mais seguro. Então, é muita troca bacana, né? E predomina na sua prática Graves ou aparecem outras coisas também? Não, lá, Graves
aparece, mas eu acho que tumores lá, eu acho que eu vejo mais tumores diversos, entre hemangioma, carcinomas entrando, né, invadindo. A gente faz muito lá, já fez algumas desinterações, e esses pacientes vão acumulando. Eu tenho 4 anos que eu voltei só. Então a órbita é isso, você nunca dá alta, é igual o diabético, né? A blefaro você faz, você não vê mais nunca seu paciente. Mas a órbita você faz, paciente que eu exenterei no primeiro ano, eu vejo todo ano. Aí isso vai acumulando, né? Isso vai, porque é um cuidado diferente, né? É um paciente oncológico, né? A Blefaro, o Pedro Vital fala, né? No news, good news. Se ele não veio, é porque tá tudo bem. O paciente de Blefaro que volta entre 3 a 6 meses, 1 ano, vem falar de alguma coisinha. E além da órbita, o que mais você tem feito lá? Faço tudo, né? Até a clínica, uma cidade de 70 mil habitantes, mas é uma cidade que tem 8 oftalmologistas residentes lá, né? Temos todas as especialidades lá, exceto o estrabismo. Mas faço um pouco de tudo, mas não opero outras coisas, só opero só oculoplástica mesmo e órbita, mas o que eu gosto mesmo são tumores. Eu não sou uma pessoa muito aderida à estética, a estética muito refinada, não. Mas aí a gente tem que ser, nós temos que ter, a riqueza vem das diferenças, né? A gente tem que ter essas tendências todas e unir tudo isso para ter melhores resultados. Como é que vocês enxergam o futuro da nossa especialidade? Para esses colegas que estão começando hoje, eu sinto que há um certo desafio em relação aos convênios e tudo mais. E para esses colegas que pretendem se desenvolver especificamente na plástica ocular, o que vocês pensam aí para o futuro da especialidade? É uma pergunta difícil, né? O futuro é difícil de a gente prever, né? Mas fazendo uma fotografia do momento atual, eu acho que ainda é uma subespecialidade da oftalmologia de oportunidades, né? Sempre vai haver uma demanda de alguma forma em relação às pálpebras, em relação à própria órbita, né? E situações até menores, como pequenas lesões nas pálpebras, já que você falou em tumor, né? Alguns papilomas marginais ou na própria pele da pálpebra, são coisas que é uma subespecialidade cheia de oportunidades, né? São demandas importantes. Eu acho que deveriam abrir um pouquinho mais. Essa experiência que eu tive, eu era contratada da USP, médica assistente, concursada da USP Ribeirão, e era docente da Estácio. E quando eu me mudei para a IRC, não tinha mais nada, né? Não tinha mais nada disso. São esses títulos, né? E fui fazer uma medicina dentro de clínicas particulares que não eram minhas. E meu olhar é positivo. Positivo. Então, assim, eu queria incentivar aí esse pessoal a olhar o interior. E olha que meu interior não é atrativo, né? É 500 quilômetros de Salvador, uma cidade de sertão que não tem praia. Que é a sua cidade natal. É a minha cidade natal. Mas para as pessoas olharem o interior de São Paulo é rico. Então, assim, eu acho que a satisfação da pessoa está principalmente em se sentir útil, eu acho. Acho que se sentir útil. Quando a gente se sente útil, a gente se torna feliz, né? Não, exato. A gente não só ganha relevância, como a gente... isso que você falou, quer dizer, os tumores são situações extremas, né? E que a pessoa precisa de um médico e também não somos muitos, né, professor? Quer dizer, nosso interesse em crescer a nossa sociedade, ela vem crescendo com o tempo, mas se a gente pensar em termos de país, ainda não somos muitos, né? Eu tenho visto, outro dia, o Dr. Rodrigo Beraldi, lá de Curitiba, ele nos ajudou e o Dr. Felipe, nosso presidente, ajudou a fazer lá um registro de médicos na região sul. Me surpreendeu, foi muito mais do que eu imaginei que houvesse, mas ainda assim, eu acho que o país precisa de mais oculoplastas. Então, essa parte é importante. E as escolas se desenvolvem cada vez mais, né? Há espaço para
para a ciência, há espaço para desenvolvimento, e essa geração nova a gente quer dar um estímulo para que eles se aproximem cada vez mais da oculoplástica. Uma outra questão que eu acho interessante aí, professor, um pouco mais na estética, é curioso que todo dia surgem novos procedimentos estéticos e eu me sinto meio perdido às vezes. A cada ano eles lançam um novo fio, a cada ano um novo preenchimento, a cada ano uma nova máquina. E aí, esse ano eu tive uma sensação um pouco diferente. Quando isso surgia, há 5, 6, 7 anos atrás, cada novidade dessas que surgia, a gente tinha muita vontade de mergulhar e conhecer. E parece que ao longo dos últimos anos, dessas promessas de estética, muitas delas não se consolidam. Então, esse é um mercado assim um pouco mais, eu diria, nebuloso. O professor tem sentido uma demanda por procedimentos estéticos maior no consultório, não? Eu tenho observado que sim, mas eu me limito a fazer o clássico, né, o tradicional. Eu não me aventuro em coisas novas, assim, desde que eu tenha alguma assessoria de alguém que possa me provar que isso seja bom. Como você falou, houveram, nesses últimos anos, tratamentos que a gente não estava acostumado, né? A colocação desses fios para suspensão, né? E eu nunca me encantei, mas também respeito as pessoas que fazem, porque tem, de alguma forma, resultados mais favoráveis, né? Mas realmente há muita coisa nova. Eu lembro que há uns 3, 4 anos apareceu a blefaroplastia superior com plasma, e que eu fico pensando, né? A gente vê esse procedimento que ele praticamente ele queima a pele, vaporiza a pele, mas e as bolsas de gordura? E o músculo orbicular, que às vezes ele está também hipertrofiado pela idade, né? Então a cirurgia convencional, ela faz uma abordagem mais, nesse aspecto, mais consistente, né? O nome adotado, blefaroplastia sem cortes, ficou um pouco... Não sei se foi o mais adequado. Tem muita influência dos fabricantes, né? E às vezes isso a gente tem que levar em conta também, né? Que interfere um pouquinho. Que oferecem, fazem um alardeamento das vantagens, né? Mas eu acho que o Instagram também ajuda isso, né? As redes sociais, porque eles colocam aquilo, então o marketing não tem mais filtro. Eu percebo que o marketing não tem mais filtro. Você tem razão. E o paciente vê... E deseja? E deseja e quer vir comprar. Quer vir. Não, mas eu vi, eu quero. Né? E nem sempre aquilo ali... É real. É real. A gente vê de tudo, né? Estou lembrando quando houve aquela situação que as pessoas queriam mudar a cor do olho e faziam uma cirurgia para colocar um implante na frente da íris para ficar com o olho verde ou o olho azul, né? E as consequências que se provou existirem gravíssimas, né? Eu acompanhei. Mas tem pessoas que querem as coisas mais absurdas, né? Hoje o doutor Alexandre esteve aqui fazendo um podcast conosco, ele e a doutora Ana Estela. Ele falou um pouquinho da micropigmentação e dos resultados muito consolidados em pacientes de baixa visão e que ficam com aquele olho branco. E ele narrou aqui, foi emocionante assim, o resultado estético disso. Que é a tatuagem de córnea. Que é a tatuagem de córnea. E ele está, inclusive, procurando conversar com os colegas para ajustar um pouco o nome, porque o termo tatuagem, que é o que a gente usa, recentemente ligou para ele um tatuador dizendo que foi procurado por uma paciente para fazer e o tatuador queria dicas. Ele falou, não, mas é um tratamento médico, tem outras questões envolvidas, tem espessura de córnea, etc. Mas isso é um trabalho muito interessante. Agora, isso que o professor falou, eu me lembro, se não me engano, uma cirurgia que ficou mais popular, acho que na Costa Rica. Acho que foi na América Central, ou México.
influente Foi naquela região intraocular, mesmo. e alguns pacientes voltaram com glaucoma. Nossa, complicações gravíssimas, né? Imagina. A gente precisa de um filtro. Pois é. Mas ainda bem que tem a lente de contato colorida, que é mais fácil de lidar com ela, né? Que pode ajudar um pouquinho. Professor Sheila, muitíssimo obrigado pela Obrigada. presença de vocês no nosso podcast. A gente vai continuar fazendo hoje ainda mais algumas entrevistas, e assim que nós tivermos todo o material editado e compilado, a gente vai compartilhar com os colegas e nós vamos divulgar no canal do YouTube da nossa sociedade. Sejam sempre bem-vindos e eu espero encontrar vocês em breve. Amém. Muito obrigado, eu admiro a sua paciência de dedicar um tempo seu tão importante, né? Mas você é uma pessoa especial. É um prazer. Não, E você meus é um- parabéns, porque Você que é uma pessoa especial. desenvoltura. O Deixou Rogério a gente à Leal- vontade, não foi, Não, professor? ele encanta, é encantador, ele rouba os nossos corações. Obrigado, É. muito obrigado.